O artigo original que deu origem a este vídeo data já de outubro de 2019. Confesso que não tenho dedicado tanta atenção ao blog como gostaria e inclusivamente deveria para continuar a merecer o interesse de quem me visita por aqui. Mas a boa notícia é que a grossa maioria do texto se mantém atual. Diz José Couto Nogueira que Donald Trump, apesar de falar alto e grosso, tem-se mostrado na prática pouco favorável aos confrontos armados. Durante o seu mandato, não iniciou qualquer operação militar, impediu outras, tentou retirar tropas americanas do Afeganistão e tem feito uma política de apaziguamento com a Rússia e a Coreia do Norte. No caso da Rússia, até parece que Putin tem algo comprometedor contra Trump. Entretanto, chegamos à Síria. Aí Trump não hesitou, talvez para desviar atenções da sua impugnação, e mesmo contra a opinião de todos os assessores militares e republicanos, decidiu retirar os Estados Unidos da Síria, depois de proclamar, falsa e bombasticamente, como é seu hábito, que o Estado Islâmico fora derrotado. Não foi, mas o seu recuo deve-se em grande parte aos curdos e à oposição a Assad, os quais, apoiados pelos Estados Unidos, ocuparam todas as cidades do Califado. Os curdos são o quarto maior grupo étnico do Oriente Próximo, cerca de 45 milhões. Quando em 1916 ingleses e franceses repartiram entre si os despojos do Império Otomano, o Kurdistão não foi considerado. Os curdos ficaram espalhados pela Turquia, pelo Irão, pelo Iraque e pela Síria. Embora sejam predominantemente muçulmanos, os curdos distinguem-se dos povos em redor por uma cultura mais aberta, sem livros proibidos ou obrigatórios e com igual estatuto entre homens e mulheres. Talvez por isso tenham sido brutalmente perseguidos. Os turcos consideraram-nos terroristas. Saddam Hussein gaseou a cidade curda de Al-Absha em 1988. Os iranianos punem com a morte qualquer manifestação identitária. Quanto à família Assad, que nunca hesitou em massacrar cidades inteiras dos seus próprios cidadãos, não é preciso dizer como lidaram com a minoria curda ao norte da Síria. Durante anos, os Estados Unidos também consideravam os curdos terroristas, mas com a queda de Saddam Hussein, os curdos aproveitaram para criar uma estrutura administrativa e forças armadas no norte do Iraque, que se aliou aos Estados Unidos e foi providencial quando surgiu o Estado Islâmico. Quando rebentou a guerra civil na Síria, os curdos conseguiram criar uma zona independente, que era a continuação da zona iraquiana que já controlavam, e foram os curdos, aliados a outros insurgentes contra Bashar al-Assad, que efetivamente ocuparam o território do Estado Islâmico. Ao mesmo tempo, Assad lutava pela sobrevivência do seu regime apoiado pela Rússia. A situação era relativamente estável. O exército sírio tentava eliminar as últimas bolsas rebeldes no seu território com a ajuda dos russos. Os iraquianos, que nunca mais tiveram um exército coerente desde a invasão dos Estados Unidos, não interferiam nas zonas curdas. E os Estados Unidos ajudavam os curdos a limpar os restos do Estado Islâmico. Só que esta situação era vista com crescente preocupação pelos turcos e criou uma situação irresolúvel para os Estados Unidos, aliados tanto da Turquia como do Kurdistão que se ia formando. Adicionalmente, Estados Unidos e Turquia não se entendiam sobre a forma como lidar com os milhares de ex-combatentes do Estado Islâmico e respectivas famílias detidos em campos na fronteira entre a Síria e a Turquia. Não se sabe porque Trump decidiu retirar as tropas da região, abrindo o caminho para uma ofensiva turca e a retirada da resistência síria e dos curdos, que abre um vácuo onde se receia que o Estado Islâmico ressurja, para não falar do massacre dos curdos, pelas muito mais numerosas e bem equipadas tropas turcas. Poderá ter sido porque Trump tem 2 hotéis e outros negócios na Turquia. Mas na sequência da retirada, contra a opinião dos seus próprios estrategas e comandantes no terreno, os turcos lançaram uma enorme ofensiva e ocuparam uma larga faixa de território com notícia das habituais atrocidades, mais de 3 milhões de refugiados em movimento e os ex-guerrilheiros do Estado Islâmico a abandonar os campos de detenção. A União Europeia condenou a invasão turca. Uma condenação não corresponde a qualquer resultado prático, mas pelo simples ou não, Erdogan avisou imediatamente que se a Europa fizer alguma coisa, manda para cá os 3,6 milhões de refugiados sírios que tem no seu país. Como a União Europeia não tem tropas para pôr no terreno, na improvável hipótese de que o quisesse fazer, os refugiados têm a maior probabilidade de ser recambiados para a Síria. Nos Estados Unidos, há um consenso de que é imoral abandonar o único aliado que tinham na região, além do perigo real de que o Estado Islâmico volte a ressurgir. Mas uma coisa é certa, mais uma vez, os curdos têm de lutar sozinhos pela sua sobrevivência.